Graça e paz a todos vocês e que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Presbítero Diogo aqui com vocês para mais uma mensagem edificante para a sua vida. Hoje eu trago a vocês uma palavra de encorajamento. Esta palavra traz como título Nunca Deixe de Orar. Hoje nós vamos falar sobre a importância da oração. Você que não sabe como orar, ou você que ora e não tem mais o prazer de exercitar essa atividade na sua vida, fique comigo que você vai ver os grandes benefícios que as pessoas obtêm através da oração. Então, solta a vinheta, editor. Hoje nós vamos falar sobre o tema Nunca Deixe de Orar. E eu gostaria de fazer a leitura na carta aos Colossenses, capítulo 4, e o versículo 2. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo, autor dessa carta, ele nos ensinou, através deste versículo, a perseverarmos na oração. Acredito que muitos de vocês devem ter em mente uma única coisa que jamais poderão esquecer. Não existe vida cristã sem oração. Em muitos momentos nas jornadas da vida, somos de fato forçados a desistir de orar, pelos problemas no casamento, pelas dificuldades espirituais que enfrentamos, pela falta de ânimo, pela falta de coragem e pela falta de fé às vezes. Então, como lidar quando esses momentos maus chegar? Quando os dias difíceis se apoderar de nós, quais as decisões importantes que eu devo tomar nesse momento de extrema angústia? Hoje eu vou apresentar a você 3 razões pelo qual você nunca deve deixar de orar. A primeira razão que faz você pensar no que eu estou falando, e eu vou te dar um motivo para você não deixar de orar, é porque a oração, ela promove um relacionamento com Deus. Não há possibilidade do ser humano se relacionar com Deus se não for através da oração. Diogo, por que é que eu devo orar? Porque a oração é um meio que te conduz a se relacionar com Deus. É provável que diante do cenário que você esteja vivendo, você tem passado por maus bocados. E você chegou até a dizer, não tenho mais vontade de orar. O inimigo das nossas almas trabalha incansavelmente para nos cansar na oração, pois ele sabe que a oração é a porta que se abre para um novo relacionamento com Deus. Qual é o benefício que uma pessoa tem por não deixar de orar? E que benefício ela tem por manter uma vida de oração? Eu quero compartilhar com vocês os benefícios que um relacionamento com Deus traz através de uma vida de oração. Leia comigo Jeremias capítulo 29 e versículo 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão, orará a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Percebe que aqui o profeta Jeremias, sem dúvida alguma, sofreu severas provações por causa das suas profecias, profetizou a destruição de seu país e ninguém acreditava nas calamidades que Jeremias profetizava. Ao longo de toda a sua vida, foi rejeitado como um profeta, as pessoas não valorizavam, acreditavam que as palavras de Jeremias só traziam maldade. Mas no fundo de seu coração, Jeremias estava a serviço de Deus. E aqui no capítulo 29, ele fala assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem
de todo o coração. Quando você se relaciona com Deus através da oração, nitidamente você esboça de alegria por partilhar com Deus uma comunhão através do relacionamento. Foi assim que você conseguiu conquistar a pessoa que você ama, pelo relacionamento. Orar quer dizer falar com Deus. Não tem como se relacionar com Deus se não criarmos um diálogo. E Jeremias nos explicou aqui no versículo 12, ele disse: então vocês clamarão a mim, orará a mim, e eu os ouvirei. Quando você entende que a oração é o vínculo que mantém você num relacionamento com Deus, você desfruta desta comunhão. Então você não deve deixar de orar, porque a oração, ela promove um relacionamento com Deus. Muitas pessoas fazem de tudo para tentar se relacionar com Deus. Buscam outros meios para que este relacionamento seja vinculado. Mas a Bíblia nos diz que o relacionamento com Deus começa com a estrada da oração. Então, por que você deve orar? Porque você precisa se relacionar com Deus. A oração, ela cria um relacionamento. Assim como você, através da fala, se relacionou com a sua esposa, ou você que é mulher com o seu marido, a oração vai criar um vínculo que vai ligar você até a Deus. Segunda razão, por que é que você não deve parar de orar? Porque a oração também é um ponto de acesso. Isso mesmo que você ouviu. Por que que você não deve parar de orar? Porque a oração é um ponto de acesso. Ela abre portas aonde não há portas. As suas palavras, elas chegam como um sussurro suave aos ouvidos de Deus. Quando você ora, você acessa os ouvidos e o coração de Deus. Quais as vantagens que uma pessoa tem por desfrutar desse acesso que é promovido pela oração? Primeiro benefício: este acesso te conduz a um alcance ilimitado, ou seja, esse acesso ele permite um acesso ilimitado. Quando você se encontra com Deus através desse ponto de acesso que é a oração, você desfruta de um alcance ilimitado. Não entendeu o que eu quero te dizer? Não importa aonde você esteja, não importa em qual lugar você se encontra, se você acessar esse ponto que libera o acesso, que é através da oração, você vai ter o seu clamor atendido. Por exemplo, não importa o lugar aonde você esteja, existem algumas regiões que você habita, que em alguns lugares as torres de celulares não conseguem emitir sinal e você fica sem sinal e não consegue se conectar com as pessoas, porque o raio de alcance dessa torre tem limite. Quando eu acesso a Deus, eu estou acessando uma rede ilimitada, ou seja, não importa aonde eu estou ou para onde eu vou, se eu acessar a rede, o sinal vai chegar na minha vida. Você quer um exemplo? A gente vai ler Jonas capítulo 2 e versículo 1 e ao versículo 6. Olha só o que diz. De lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor Deus e disse: em meu desespero eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhões ao meu redor. Todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo
para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, um abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei-me até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Você entendeu? Jonas era um profeta do Antigo Testamento, foi engolido por um peixe porque não quis fazer o que Deus havia lhe ordenado, e nas profundezas do mar, daquela região onde Jonas estava, ele gritou de dentro da barriga de um peixe e pediu a Deus por socorro. É possível que há uma certa profundidade no oceano, não conseguimos ter acesso, não conseguimos obter algum sinal, mas não importa, porque quando eu acesso a torre divina, não importa aonde eu estou, se eu me conectar através da oração, o acesso é ilimitado. Não adianta. Você pode se esconder nas profundezas do mar, como Jonas se escondeu, e ele orou dentro do ventre de um peixe, e Deus ouviu a oração de Jonas. Eu quero deixar claro e enfatizar para você abertamente: se você acessar essa torre através da oração, as suas palavras vão chegar e Deus vai te socorrer. Não importa se as profundezas dos seus problemas se tornou um turbilhão de ondas vagas e temerosas que cobriram-lhe o rosto, ainda que você esteja afogado nas profundezas de suas tristezas, escondido na caverna da solidão. Se você entrar na rede, se você clamar, Deus ouvirá a sua oração. Jeremias também disse: clama a mim e eu te responderei. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você acessar a torre, se você obter esse ponto de acesso que é através da oração, você vai receber um sinal ilimitado. Não importa aonde você estiver agora, eu te convido a orar, a gritar por socorro. Esse Deus tem um acesso ilimitado. O sinal da Torre Celeste é espalhado por todo mundo, não importa aonde você está. Se você clamar, Deus vai escutar a sua oração. Segundo benefício, quando eu acesso esse ponto que me é liberado para acessar, olha só que coisa, esse ponto também tem um sistema infinito de ancoragem. Então, nós falamos aqui que no primeiro benefício que eu tenho, quando eu acesso esse ponto, que é através da oração, que chega aos ouvidos de Deus, eu tenho o quê? Eu tenho um alcance ilimitado. Não importa onde eu estou, se eu clamar, Deus vai me escutar. Outro exemplo, nós ficamos no Salmo 139, no versículo 7 ao 10. Ele diz assim: para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir lá nos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará. Então, o sinal é ilimitado. Você pode estar nas nuvens, você pode estar em qualquer lugar. Se você clamar, você tem acesso ilimitado. O segundo benefício é que o sistema de ancoragem é infinito. O que é ancoragem? Existem aí nas casas hoje o tal do Wi-Fi, que é liberado por um sinal, que esse sinal vai até o roteador, que permite que os membros da casa utilizem dos benefícios de internet em seu telemóvel através desse roteador. Ou seja, existe uma certa quantidade de dados que é liberada, que possibilita um acesso tranquilo. Quando mais gente
tenta enganjar-se nessa rede, muita gente ultrapassando o limite de dados liberado, a rede começa a ficar pesada. Então, o sinal começa a dar aquela enfraquecida, as coisas não começam a rodar facilmente e não conseguimos abrir algumas páginas, mas com Deus é diferente. Ele tem um sistema de ancoragem limitado. O que é isso? Pode ter 1000 pessoas conectadas, pode ter o mundo todo conectado na rede. Fica tranquilo que a rede não sofre delay, ela não sofre atraso, ela não para. E por que ela não para, Diogo? Porque o sistema dela é infinito de ancoragem. Pode o mundo todo se conectar à rede. Deus responde todo mundo tranquilamente ao mesmo tempo. E por que ele faz isso? Porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele consegue ver o futuro. Ele escreveu a sua história. Ele criou os confins da terra. Ele descreveu como as coisas seriam. Por quê? Porque ele é poderoso. Não importa, o sistema não falha. Muita gente diz que você deve orar na madrugada porque a fila é menor. Deus não tem problema com a quantidade, porque o sistema de ancoragem é infinito. Pode o mundo todo falar com ele ao mesmo tempo. Ele tem tempo para responder todo mundo tranquilamente. Então, nunca deixe de orar, porque a oração é um ponto de acesso. O terceiro motivo pelo qual você deve orar é porque a oração promove o sobrenatural. É isso mesmo que você ouviu. A oração tem o poder de promover ou dar à existência as coisas sobrenaturais, algo que foge do controle humano e que a ciência não consegue explicar. É isso. A oração traz à existência ao sobrenatural. E por que que a oração faz isso? Porque a oração é a chave que libera o poder de Deus sobre nossa vida. Vou te dar aqui alguns exemplos de pessoas que orou a Deus e acessou o sobrenatural. Top 1. Moisés orou em Êxodo 14 e Deus abriu o mar para o povo passar. Top 2. Josué orou e Deus parou o sol. Você tem noção? Top 3. Ana era estéril, 1 Samuel, e ela orou a Deus. Deus deu para ela Samuel, que se tornou profeta, e deu para ela mais filhos. Top 4. Elias orou e Deus mandou chuva sobre a terra. Top 5. Davi orou e venceu o gigante Golias. Top 6. Eliseu orou e Deus abriu os olhos de Geazi, o seu servo, e ele viu o exército de Deus. Então ele disse: maior é quem está conosco do que aqueles que estão com os nossos inimigos. Top 7. Daniel não deixou de orar e os leões não tocaram nele quando ele caiu na cova dos leões. Top 8. Paulo e Silas estavam presos e foram chicoteados, mas mesmo assim, perto da meia-noite, eles cantavam hino de louvor a Deus e orava, e Deus estremeceu aquela prisão e todas as celas foram abertas. Top 9. Pedro havia sido preso por pregar o evangelho. Tiago tinha acabado de ser morto como mártir, mas a igreja orava. Enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo na prisão e tirou o apóstolo Pedro. Por quê? Porque a oração promove o sobrenatural. E top 10. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, a importância da oração. A oração, ela é a ferramenta mais útil e mais eficaz que um cristão possa ter. Para você ter ideia, segundo Strong, a palavra orar aparece mais de 370 vezes na Bíblia. Então concluímos, se uma palavra aparece diversas vezes na Bíblia, isso sugere que ela tem uma grande relevância e deve ser observado.
Outra coisa interessante, na Bíblia Sagrada, encontramos nos livros todos da Bíblia mais de 650 orações e mais de 450 respostas de oração. Para você ter ideia como que a oração é uma ferramenta importante, eu te convido a orar, porque não importa o tamanho do seu problema, se é um câncer, se é uma depressão, se é um problema no casamento, se é droga, se há um espírito demoníaco se apossando, destruindo o seu lar, se você orar, Deus vai abrir o sobrenatural e resguardar a sua família. Não deixe de orar, porque como vimos aqui no terceiro ponto, a oração promove o sobrenatural. Para você ter ideia, John Bunyan disse que na oração era melhor você ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Agostinho de Hipona disse que a oração é o encontro da sede do homem com a sede de Deus. John Wesley disse que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Martinho Lutero disse que a oração é o suor da alma, assim como o negócio de um alfaiate é fazer roupa e do sapateiro é remendar sapato, o negócio do cristão é a oração. Charles Haddon Spurgeon disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. A oração é a ferramenta mais poderosa que o ser humano possa ter. Então eu te convido a orar. Senhor, neste exato momento, eu quero que o Senhor, quando essa pessoa ouvir essa mensagem, receber essa orientação que veio do céu para a alma dessa pessoa que se encontra aflita, ela vai receber um sentimento de paz transbordando no seu lar. Eu, segundo a sua palavra, digo a este mal que atormenta o coração, que tira a paz dessa família, que traz discórdia nesse lar, que ele saia em nome de Jesus e que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde a sua alma e o seu coração em Cristo Jesus. Se você gostou dessa palavra e achou o conteúdo interessante, eu gostaria de pedir que você compartilhe essa mensagem com pelo menos 3 pessoas ou poste nas suas redes sociais, porque assim você também vai estar evangelizando, levando uma palavra de encorajamento para a vida de milhares de pessoas que estão ao redor do mundo sem saber o que fazer. Então, para ficar bem claro, nunca deixe de orar. Por mais sombrio que seja o momento, a oração ela traz paz ao coração e ela traz tranquilidade para a alma. Então, fui!